Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, na semana passada celebramos a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a primeira comunidade cristã, a gente chama de comunidade primitiva, claro, a primeira, para não fazer redundância. E hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, onde nos revela que Deus é três em um: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós adoramos os três na mesma condição e na mesma majestade, os três. Uma vez me perguntaram: quem é mais forte, Deus Pai ou Jesus, o Espírito Santo? Deus, Jesus ou Espírito Santo? Os três estão no mesmo patamar. Tem muitas religiões que não acreditam na Santíssima Trindade, porque desconsideram Jesus. Para eles, Jesus não é Deus. Para nós, tanto que agora a igreja faz questão de firmar, quando nós lemos, a primeira oração que chama de coleta, Ele que é Deus. Outra coisa, como podemos entender esse mistério? Nós não podemos entender através da razão, mas sim da nossa fé. Através da fé. Como outros mistérios, como a anunciação do anjo, como a ascensão do Senhor, como a assunção de Nossa Senhora, como a própria ressurreição de Jesus. Quem não tem fé não acredita. Eu creio que vocês são um povo de fé. Um povo de fé. Eu sempre digo, se você quer pedir alguma graça, peça a Deus, que Jesus e o Espírito Santo atendem. Peça a Jesus, que Deus e o Espírito Santo atendem. Peça ao Espírito Santo, que Jesus e Deus atendem. Olha que maravilha que Deus faz para conosco.
nos dá a condição de podermos escolher. Mas sem esquecer que são o único Deus no mistério da Trindade Santa. É o único. Deus é 3 em 1, podemos dizer assim, né? 3 em 1. Na leitura do livro do Deuteronômio, nos fala que o Senhor é o Deus lá em cima no céu e cá embaixo na terra, e não há outro além dele. Aí tem aquilo que eu falei para vocês. Em outras religiões dizem que nós adoramos deuses, mas adoramos um único Deus, e no mistério da Santíssima Trindade. É ou não é? E aqueles que adoram Jesus, eles acham que é loucura, né? Que fazemos idolatria. Então isso, eu que viajo muito por esses países onde tem, né, essa diversidade de religiões, como a última que eu fui, que é um país, a maioria é muçulmana. Tanto que era bacana que o nosso guia, ele dizia sobre assim, ele não fala o nosso Jesus, mas fala o seu Jesus. Aí eu falei assim, para quem acredita é o nosso Jesus, que é de tudo, ele veio para salvar a todos. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo nos quer frisar que nós recebemos um espírito, o espírito de filhos, no qual todos nós clamamos, Abba, Pai, para afirmar que somos todos irmãos, filhos de um único Deus, nosso Pai. Já no Evangelho, nós temos Jesus enviando os seus discípulos. Ele chega aos 11 que foram para a Galileia. E lá no monte Jesus tinha iniciado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Como acontece conosco, que prostramos diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, não é? Prostraram-se diante dele, e aí Jesus aproximou-se dele e falou, olha só, isso é importante, para não termos nenhuma dúvida do que Jesus falou, e ele se apresenta também como Deus e como Filho. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide, fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Olha que coisa importante, não é? Para quem é da pastoral do batismo aqui, quando o padre vai batizar a criança, o padre diz, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O nome de mais ninguém, o nome desses 3. Então, todos aqueles que foram batizados, têm que viver a sua condição de discípulos e discípulas de Jesus. E o que faz os discípulos? Dão testemunho. Não tem medo de manifestar a sua fé. Não tem medo. O verdadeiro discípulo é aquele que não tem medo. Mas você é louco porque você acredita em deuses. Não me interessa, a minha fé me dá esta condição de acreditar. Pode acabar comigo, mas menos acabar com a minha fé. Então, na Trindade Santa.
E o que é bonito também do nosso povo, né? Quando a gente passa diante, um exemplo, de uma igreja, seja onde for, o que é que nós fazemos? O sinal da cruz. Pai, Filho e Espírito Santo. Quando passamos diante de um cemitério, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, para vocês entenderem a importância da Trindade. Da Trindade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, terminando esta homilia, o que eu, como padre, peço, que a Santíssima Trindade abençoe a cada um de nós, nos proteja, e que nós possamos cada vez mais ter a nossa fé fortalecida, não questionar aquilo que é um mistério de fé, porque não tem como, ou você acredita ou não. Eu acredito e creio que cada um de vocês também acredita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.